4, versículo de número 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Diz assim, aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, quero ir bem devagar com os irmãos nesta noite. Nós lemos 3 textos, está descrito em 3 livros, 3 cartas, escrito pelo apóstolo Paulo. Lemos a carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, e 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 53. Ambos os 3 textos está dentro de um contexto que fala sobre aquilo que envolve a volta de Jesus. Nós chamamos sobre a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia bíblica. Dentro dos escritos que nós lemos pelo apóstolo Paulo, quero afirmar com os irmãos 3 princípios que nós lemos em Filipenses capítulo 3, versículo 20. O primeiro princípio que nós podemos extrair do texto é que a nossa cidade está nos céus. Então isso remete à ideia que nós não somos apenas cidadãos da terra. Pelo contrário, nós somos cidadãos do céu. Segundo princípio, nós temos uma esperança que nos leva à perseverança. A nossa esperança, ela está de fato no Salvador Jesus Cristo. Terceiro, versículo 21. Existe uma verdade que está nesse texto, e de fato isso irá acontecer. Paulo diz no versículo 21 que o Senhor Jesus transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso. Quando Paulo está trazendo-nos a ideia do corpo abatido, logo, ele está se referindo ao corpo que foi afetado pelo pecado. Mas em contrapartida a esta realidade, que de fato é uma realidade, que nós estamos dentro de um contexto atual em que o nosso corpo é o nosso maior inimigo, por causa da natureza caída.
ele diz que este corpo será transformado de um corpo abatido para um corpo glorioso. E ele diz que isto é segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então Paulo está trazendo para nós um corpo que está sujeito ao declínio moral e espiritual por causa da queda, mas para alguém que espere, esta esperança o leva a perseverar, na pessoa de Jesus, o próprio Jesus, quando voltar, irá transformar este corpo em um corpo glorioso, pela eficaz manifestação do seu poder. O que prego? Eu não prego para qualquer crente. O que estou falando, não estou falando para qualquer pessoa. Eu estou falando para aquele que tem esperança de que um dia Jesus voltará para buscar aquele que são seus. É claro que esta palavra, de fato, não surgirá efeito na vida de alguns, porque a sua preocupação não é o céu. Você vive como se Jesus não viesse voltar. Então você vai resistir, e você está resistindo. Mas eu não me preocupo com a sua reação. Estou preocupado com aqueles que querem o céu. A minha preocupação hoje é com aqueles que de fato almejam o céu. Porque almejar o céu não é erguer as mãos e dizer que quer ir para o céu. Isso faz parte. Mas é viver como se o dia de amanhã não existisse. Poucos vivem dessa forma. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você vive como se você fosse honesto, insensato. Mas a palavra nesta noite, eu estou muito devagar. É para aqueles que amam o céu. Aleluia. Para aqueles que respiram o desejo intenso de conhecer de forma íntima aquilo que já está preparado para a igreja. Eu estou pregando para uma igreja que não fala ou fala do céu não como se fosse uma utopia, mas como se o céu fosse algo tão presente na sua vida que a morte em si é só um cumprimento da realidade da perseverança que Ele preparou um céu para nós. Pregar sobre arrebatamento requer duas reações. Isso é uma máxima. Pregar sobre a vinda de Cristo remete a duas reações. Primeiro, para aquele que espera a volta de Cristo, um senso de urgência e vigilância. Mas para aquele que não espera a volta de Cristo, é como se fosse mais uma mensagem sendo pregada. Mas eu ainda creio no poder da longanimidade de Deus com um crente que tem comichões nos seus ouvidos. Deus é longânimo porque Ele insiste, e de fato Ele insiste. São 7 igrejas que recebem considerações, e para 7 igrejas Deus autentica o desejo dela ouvir a sua voz, dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o que intensifica de fato esta expressão é que Jesus diz para uma igreja
que estava caminhando de mal a pior. Eis que estou, eu não estou ausente, eu estou presente. Eis que eu estou à porta e bato. O ato de bater na porta denota-nos a insistência, a longanimidade e a oportunidade que Deus dá à sua igreja. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. E o que Jesus espera? Se alguém abrir a porta. Por quê? Quem abre não é quem está fora. Quem abre é quem está dentro. Se quem está dentro não quiser que ele não entre, ele não entra. Mas se alguém que está dentro, ouvindo o chamamento, o despertamento, a vigilância, abrir a porta, Jesus diz que ele tem prazer de entrar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu aprendo uma coisa com Jesus. Jesus não é ladrão, que ele vê na surdina. Ele arromba a porta ou quebra a janela. Jesus, ele está na porta. E do lado de fora ele prega para quem está dentro, dizendo: abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. E o que ele está esperando? Uma resposta. Porque ele está de fora dizendo: abre a porta, porque ele sabe que quem está lá dentro está ouvindo. Abre a porta. Porque se alguém abrir a porta, eu entro. Qual é a realidade da igreja? Qual é a realidade de alguns cultos individuais da igreja? Porque eu ofereço um culto individual em detrimento do coletivo. Mas tudo que eu oferto individualmente reflete o coletivo. Por quê? Porque eu sou igreja em conjunto com você. Então é tão interessante esta máxima. E eu preciso dizer para você que o culto não começa aqui. Jesus não pede para você abrir a porta aqui. Ele pede para você abrir a porta lá. Meu Deus, aonde ninguém está vendo, aonde o olho de ninguém está enxergando, aonde a codificação das senhas não permite que ninguém vá. Jesus está dizendo lá: abra a porta, porque eu sei o que está acontecendo aí dentro. Abre a porta, porque eu conheço. Eu não estou aí dentro, mas eu sei o que está acontecendo aí dentro. Então abra a porta que eu quero entrar. Eu quero entrar na tua casa, para que eu ceie contigo e tu ceie comigo. O que isso denota? Dentro da perspectiva de Paulo, que para termos uma experiência, ou para termos uma esperança, ou para termos uma perseverança, precisamos ter um relacionamento. Paulo ele está introduzindo em Tessalônica, em Filipenses, em 1 Coríntios, uma das que condiz com as doutrinas mais importantes do Novo Testamento, porque descreve-nos sobre os acontecimentos vindouros relacionados ao mundo e à igreja. Então, dentro da introdução de Paulo sobre o arrebatamento da igreja, Paulo prioriza o relacionamento da igreja para com Cristo. E por isso que ele escreve e divide a escrita sobre os acontecimentos vindouros, e ele detalha em 1 Tessalonicenses capítulo 4, em Filipenses capítulo 3, em 1 Coríntios capítulo 15, o que de fato irá acontecer com quem? Com a igreja que se relaciona com
Cristo. Uma igreja que tem Cristo como seu condutor. Paulo não está falando com uma igreja que não tem relacionamento com Cristo. Paulo está trazendo uma perspectiva futura para uma igreja que tem nas suas entranhas o desejo de estar mais próxima de Cristo. Por isso que eu disse na introdução que o arrebatamento não é para qualquer um. Aleluia, aleluia, aleluia. O arrebatamento, irmãos, não é para aquele que tem nomenclatura de assembleiano. É para quem é salvo. É para quem está preparado. É para quem tem o relacionamento com Ele. Por quê? Porque de fato o arrebatamento não é algo que precisa de sinais. E é claro isso. O que precisa e denota sinais é o fim de todas as coisas. Mas o arrebatamento da igreja não exige da noiva sinal algum. Por quê? Porque a noiva não vai se preparar. A noiva está preparada. A noiva não vai. É como o pastor que fala com o irmão, fala: irmão, como que você está? Pastor, estou bem, estou me preparando. Esse não serve. Porque a igreja que se relaciona com Cristo, a igreja que está preparada. Ela não está preparada apenas para o arrebatamento, ela está preparada para o culto hoje. Porque o culto hoje reflete intimamente como é o relacionamento dela em detrimento a Cristo. Como nós relacionamos com Cristo em nossos cultos, denota onde está a nossa esperança. Aleluia. E não adianta eu perguntar aqui: irmão, se Jesus voltar hoje, quem vai subir? Aí tem alguns que estão aqui que até agora nem passa no coração dele o desejo de ir para o céu. Ele está aqui, mas pensando nas suas programações, nas suas férias, no dia de amanhã. O céu não é para você não. Para que é o céu, irmão dele? O céu, irmãos, é para aquele que está aqui dentro. Mas o seu coração está dizendo assim: Senhor, eu não vejo a hora. Eu não vejo o momento do céu me chamar. Eu não vejo o momento do Senhor descer nos ares para nos buscar. Eu quero conhecer o céu. Eu quero estar contigo, Jesus, porque eu creio na tua palavra. João 14, versículo 1: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Só há morada lá para quem quer morar lá, irmão. Lá não é para quem vai viver de aluguel. A morada é eterna. A morada é para quem está se desligando das coisas da terra e se ligando com as coisas do céu. As nossas raízes não podem estar muito enficadas aqui. Sabe por quê, irmãos? Isso aqui é para quem crente que lê a Bíblia. Jesus disse para Pedro: Pedro, sobre esta pedra, a gente fica em minha igreja. Quem é a pedra? Quem é a pedra? Só que a pedra não está na terra. Se logo a igreja é edificada sobre Cristo, a morada da igreja não é na terra. Por quê? Porque Cristo não está na terra. Logo, se ele não está na terra, a morada permanente da igreja não é na terra. Logo, se está
Jesus foi aos céus, e ele assunta aos céus, e da mesma forma que ele foi, ele voltará. Isto denota-nos de que a igreja que viu Jesus se ausentar, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, e depois recebeu a manifestação, a imersão, o empoderamento do Espírito, ora, é a mesma igreja de hoje, que caminha, que vive, que prega, que ora, que jejua, que consagra pelo poder do Espírito Santo. Logo, se o Espírito Santo empoderou para a perseverança, o Espírito Santo também nos conduzirá para a glorificação dos nossos corpos no arrebatamento da igreja. E aqui aplica a mensagem. Nós vivemos, de fato, os últimos minutos, segundos, milésimos da igreja sobre a face da terra. Os sinais que existem não denotam-nos a nós que esses sinais refletem a volta de Cristo, porque isso é iminente, logo não precisa-se de sinal. E de fato, quando nós lemos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda, nós observamos que era uma igreja que nos primórdios da sua formação, o culto dela era: Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar agora. E levanta-se um problema no seio da igreja de Tessalônica, porque muitos irmãos que receberam o ensino do arrebatamento estavam morrendo. Por isso que Paulo ele abre dizendo: meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca do que dorme. A expressão dormir ali não é alguém que está dormindo em cima de uma cama, mas alguém que morreu. E alguém que morre, diferente do Antigo Testamento, e nós vemos isso na parábola do rico Lázaro, que Jesus trazendo a figura de um homem rico, de forma literal, e de um pobre, que é o Lázaro. Ambos morrem. Lázaro é colocado no seio de Abraão, e no seio de Abraão ele está em descanso, mas em consciência, e o rico é levado para o lugar de sofrimento. Mas quando Jesus morre, e quando Jesus ressuscita, conforme nós lemos em Filipenses capítulo 4, versículo 7, mas graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quando Jesus está na cruz do Calvário, ele morre, o seu corpo é colocado no sepulcro, mas a sua alma desce às regiões mais baixas. 1 Pedro capítulo 3, verso 19: e descendo às regiões mais baixas, pregou aos espíritos em prisão. A pregação aos espíritos em prisão é a pregação da sua vitória na cruz do Calvário. Ele vai para o seio de Abraão. Ali estão os cativos que desde Adão até Jesus, a sua ressurreição, morreram, foram para lá. Inclusive o ladrão da cruz, aquele que disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Quando Jesus morre, ele vai lá no seio de Abraão, ele pega o seio de Abraão que estava no Hades, e ele leva para o terceiro céu. Quem denota esta realidade é Paulo. Eu conheço um homem que ele foi ao céu, mas ele não foi ao terceiro céu, ele foi ao paraíso, e ele viu coisas indescritíveis, inefáveis, que a olho nu não era lícito falar. Jesus desceu às regiões mais baixas, pregou para os espíritos em prisão a sua vitória, pegou o seio de Abraão, que não é mais chamado de seio de Abraão, é chamado de paraíso, e levou ao terceiro céu. O justo que morre hoje, sim, o justo que nós vamos nos cultos fúnebres, quando ele morre, ele não vai para as regiões mais baixas, ele vai para o terceiro céu, e ele vai para o paraíso, aguardando a trombeta soar. Mas a igreja que está viva também está aguardando o chamamento do Senhor dos ares, e este chamamento pode ser hoje, e só quem vai participar deste grande evento, irmãos, são aqueles que estão com as suas vestes limpas,
são aqueles que estão no seu coração, que tem seu coração purificado, são aqueles que têm a sua mente limpa, são aqueles que vai perseverar e estão perseverando até o fim. Por isso que eu disse na introdução, o arrebatamento não é para qualquer um, o arrebatamento é para aquele que é lavado, por aquele que é justificado, por aquele que é redimido no sangue de Jesus. O arrebatamento é algo maravilhoso, algo poderoso que vai acontecer. E denota-nos o desejo de Deus, porque Jesus diz: aonde eu estiver, vós também estará. O desejo de Jesus é que nós todos reunidos estejamos com Ele no céu, unidos com Ele no céu. Quando aconteceu o arrebatamento, nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, também conhecido como Tribunal Bema, que é o Tribunal das Obras. E lá nós vamos ter muita surpresa, porque isso aqui, irmão, não impressiona Jesus não. Meu perfume, meu cheiro bom não impressiona Jesus não. Aquilo que eu faço para que os homens vejam fazendo, irmão, impressiona os homens, mas Jesus não. Quando Ele colocar as nossas obras, que será experimentada pelo fogo, o fogo da sua justiça, aí nós vamos ver quem é quem. Quem fez a obra com dedicação, quem fez a obra com amor. Porque há alguns que fazem a obra de Deus, mas faz como se a obra fosse palha, feno, madeira. Já recebeu o galardão aqui. E quando colocar diante do fogo, aí nós vamos ver se a obra de fato terá qualidade diante da justiça de Deus. Por isso que o salvo em Jesus Cristo, aquele que aguarda o arrebatamento da igreja, aquele que está aqui, mas não é daqui, é de lá. Tudo que ele faz, ele esconde, ele oculta, porque ele sabe que se nós fazermos os homens ver, não tem valia para Deus. O salvo faz a obra com qualidade, porque ele sabe que é para Jesus. Depois do tribunal de Cristo, nós receberemos o nosso galardão, e todos nós participaremos de um grande banquete chamado as bodas do Cordeiro. Só que isso, irmãos, é para quem é salvo. Vou repetir, isso é para quem é salvo. E para quem não é salvo, irmão dele, tem uma grande tribulação te esperando, irmão. Para você que leva a obra de Deus relaxadamente, para você que é presunçoso, para você que é negligente, para você que está ouvindo as Sagradas Escrituras sendo pregadas, está dizendo isso aí. Para mim não serve. Tem uma grande tribulação te esperando, tá bom? Só que a descrição da grande tribulação, porque a grande tribulação não é para experimentar a igreja, pelo contrário. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2 e 3, a partir do versículo 1 está escrito que tem um que o detém. Detém quem? O anticristo. Quem detém a manifestação do anticristo? O Espírito Santo atuando sobre a igreja. Mas quando a igreja for arrebatada e o anticristo se manifestar, vai ter um monte de desviado da tribulação. Sim ou não? Vai ter um monte de desviado da grande tribulação. Porque fica brincando hoje com o Evangelho. Está brincando hoje com o reino. Não respeita a autoridade pastoral. Não respeita a autoridade das Sagradas Escrituras.
não vive uma vida atenta, uma vida vigilante, uma vida de santidade. Ele está vivendo como se ele é desse mundo mesmo. Aí Jesus volta, os salvos são conduzidos aos ares, e o desviado fica na grande tribulação. 2 minutos eu vou te explicar o que é grande tribulação. Segundo nós lemos em a consideração que faz em Filadélfia, a grande tribulação será um tempo nunca visto sobre a face da terra. Será um tempo nunca visto, a terra não experimentou até hoje o que de fato será a grande tribulação. Não bastante, hoje, o diabo ele tem atuação limitada pelo poder de Deus. Na grande tribulação, ele vai ter livre acesso a este mundo. Não apenas o anticristo, o falso profeta. Não o bastante, o grande abismo. Porque segundo está escrito em 1 Pedro 3, na discorrer do capítulo, versículo 19, capítulo 19, há anjos que deixaram o seu uso natural. E esses anjos estão presos no abismo. Hoje eles não têm atuação na face da terra, mas na grande tribulação o texto diz que o abismo vai se abrir. O diabo vai virar de ponta cabeça essa terra e o desviado vai estar aqui. Sem falar, irmãos, das 7 taças, 7 trombetas. Sem falar dos 7 selos. O texto diz que a aflição vai ser tão grande que os homens vão procurar a morte e não vão encontrar. Vai continuar brincando? Você está achando que a igreja é playground? Você acha que a igreja é Hopi Hari? Que você vive como você quer? E tem um musical ousado ainda que diz que nem o pastor manda em mim. Ninguém manda em mim, eu mando em mim. Eu sou meu mestre. Eu sou meu discipulador. Aleluia. Eu vim nessa noite dizer, irmãos, que o céu não é brincadeira não, irmão. Tem muita gente brincando com o santo e profanando o sagrado. Mas o dia do acerto de contas vai chegar. E temos que ousar ainda, irmão. Temos que brincar ainda com o testemunho da igreja lá fora. Como se isso aqui fosse brincadeira. A igreja na boca de alguns lá fora é escárnio. É pesado, mas eu vou dizer porque Deus está me mandando dizer. Na boca de alguns crentes lá fora, a igreja parece uma boate. Na boca de alguns lá fora, a igreja virou uma banalização, uma Babilônia. Porque estão brincando com o sagrado. Mas hoje Deus está dizendo que a máscara vai cair. Porque Ele é santo. E o que é mau, o que é obscuro, o que é secreto não fica diante dos olhos dele. Ele está dizendo que nesta noite Ele vai revelar o que está em oculto. Aqui não vai ficar o que é mentira. Aqui não vai ficar o que é enganoso. Lá vai a sabiatória. Oh, meu Deus, aleluia, aleluia. Lá vai a simiai, tu que avadaria a sal, e deve a candorear. Aleluia, Jesus. O diabo quer triunfar sobre essa realidade. E eu concluo dizendo:
que muitos têm sido um canal de destruição para muitos no seio da igreja do Senhor Jesus. Muitos têm se colocado no seio da igreja como a profetisa Jezebel. Muitos têm se colocado no seio da igreja como os nicolaítas, trazendo uma persuasão destrutiva para o seio da igreja. Mas eu vim nesta noite pregar que a palavra do Senhor vai arrancar os tocos, a palavra do Senhor vai arrancar os enganos que quer persuadir a igreja de seguir o plano redentivo e resgatador do Senhor Jesus Cristo. Não é normal não, irmão, uma igreja vivendo em conflito, em guerra, em batalha, um brigando contra o outro. Isso é doutrina de Jezebel. Isso é doutrina de demônios. Crente que não tem comunhão uns com os outros, não tem paz uns com os outros, não tem gosto de estar uns com os outros. Isso é doutrina de demônios que Satanás quer introduzir no seio da igreja. Aí nós entramos aqui como se o céu fosse um playground. Está tudo certo. Deus está dizendo que está certo? Não. O céu é para quem está limpo, tanto dentro como fora. O céu é para quem de fato tem o próprio caráter de Cristo sendo impetrado dentro de nós. Aleluia. Aleluia. Abandai, decala sobre, faz. Estamos numa peleja e vamos vencer. Estamos na batalha e o ministério sabe que ele não está sozinho. Aleluia, sube que decavassai. Aleluia, churi se quer. Aleluia, segue, telebequia. O diabo não vai vencer essa batalha não, irmão. Maior é quem está conosco. O maior é quem peleja as nossas batalhas. Vamos remando, irmãos. Vamos batalhando. Vamos repreendendo as setas do maligno. Deixa eu contar um negócio aqui. É revelação isso. Onde a Karina não é de sentir isso. Ai. Ou você entra nessa batalha, o inimigo vai te vencer. Eu te convido a batalhar conosco. Vim comprar um pastel no Valmir. Conversando com a irmã Paula, com o irmão Valmir. O diabo não vai vencer, não vai vencer. O diabo não vai vencer. Eu vou dizer até você entender. O diabo não vai vencer. Porque o intuito do diabo é olhar para este ministério, olhar para esta igreja, fazer descredibilidade. Mas ele não vai conseguir. Porque Jesus está nesta igreja. Jesus está no meio desse povo. Aí chegou alguém. Eu estava no celular. Não vou dizer. Pai Senhor, meu Valmir, Pai Senhor. Pai Senhor, Pai Senhor. É crente. Meu Valmir, essa igreja aqui não tem culto mais de sábado, não? Tem, irmão. Primeiro sábado do mês, culto de ceia. Eu vi o diabo naquela pessoa. Aleluia. Eu vi o espírito maligno dentro dele. Oh, meu Deus. Quem anseia pela destruição da igreja, pela descredibilidade da igreja, esse não é o diabo. É porque eu fiquei sabendo que abriu a igreja aqui em cima. Eu vi o diabo usando a boca daquele infeliz, debochando na igreja, dizendo: muitos irmãos subiram para cima lá.
Aleluia. Muitos daqui subiram para lá. Eu falei, Jesus, se nós pregamos a salvação, por que alguém vai sair daqui para lá? Será que o reino de Deus é um reino dividido? Será que o Deus que habita lá não habita aqui? Mas sabe o que eu entendi, pastor? Aleluia. É as profetisas Jezebel que está aqui no meio da igreja, que não tem prazer que essa igreja crescer, frutificar. Ele prefere ver a destruição desta igreja, uma igreja dividida, uns brigando com os outros, do que esta igreja crescer. Então ela prefere que as outras igrejas cresçam com menos que a daqui, mas não prefere que esta igreja cresça. São Jezebéis que estão no seio da igreja. Mas eu disse, Senhor, a minha igreja não é perfeita, eu não sou perfeito, mas eu vou lutar com a minha igreja até o fim. Eu vou bater nesta luta até o fim, porque eu sei que o diabo quer destruir essa igreja, mas ele não vai conseguir. Eu vim nesta noite dizer que esta igreja não é perfeita, que um dia eu vou te decepcionar, mas o mesmo céu que eu almejo, você também tem que almejar. A mesma palavra que eu escuto e creio, você também tem que crer. As tragédias da sua vida não diminuem quem você é diante desta comunidade. Deus não morreu por pecadores bonzinhos, Deus morreu por pecadores cruéis, dos quais eu e você somos os principais. Quem você é, irmão? Alguém que está batalhando conosco? Ou alguém que quando apertar as coisas vai pular fora? Não estou aqui pregando contra as outras igrejas, mas se você está aqui, você tem que batalhar as nossas batalhas. Se você está aqui, você tem que dar a mão uns para os outros e dizendo, meu irmão, eu sei que eu não sou fácil, e eu sei que também você não é fácil, mas tem um Jesus que me ama, e tem um Jesus que te ama. Aleluia, Jesus. E eu concluo dizendo, como que a glória de Deus, irmãos, vai habitar em um ambiente que está dividido? Como que a glória de Deus vai descer em um ambiente que há divisão? Onde não há perdão, onde não há misericórdia, onde não há aquela palavra dizendo, meu irmão, eu sei que não está fácil, mas eu vou te ajudar. Porque nós temos um erro grave. Nós olhamos para as pessoas e denotamos essas pessoas como piores do que nós. Mas quando nós olhamos para Jesus e vemos que Jesus pagou um alto preço, e vemos que Jesus morreu por mim, que eu não merecia, eu entendo que mesmo meu irmão falhando comigo, eu entendo que o amor de Cristo é derramado sobre nós e nos une dentro deste amor tão grandioso.